Hello, hello, student. How are you doing? Welcome. Here's Teacher Yanka from Let's Go Far. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Conforme vocês podem ver, a minha voz está um pouquinho fanha, né? Devido a essa mudança de temperatura, minha voz tá horrível. Nariz também, né? Mas quem tem rinite, sinusite vai me entender. Mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor nessa aula de hoje, tá? Porque o tema é um tema muito importante, muita gente me perguntou, muita gente me questionou, teacher, quando você vai gravar uma aula sobre inglês para entrevista de emprego? Hoje vocês sabem que o mercado de trabalho está muito exigente, então se você está à procura de um trabalho, se você já é formado ou ainda não sabe para que área vai seguir, saber inglês é fundamental de qualquer forma, tá? Para qualquer área que você for seguir, para qualquer objetivo que você tiver, se o inglês estiver presente aí na sua vida, na sua rotina, tenho certeza que vai te abrir muitas portas, como abriu para mim. Durante as nossas apresentações aqui que eu vou expor para vocês, eu vou falando um pouquinho da minha relação, como que foi a minha experiência, né, com a entrevista de emprego. Para quem não sabe, eu sou formada em licenciatura e bacharel em Química. A minha primeira entrevista de emprego, ela foi em inglês. Sim, minha primeira entrevista. E não foi na minha área de atuação. Foi aqui no aeroporto de Guarulhos. Eu resido aqui em Guarulhos, nossa escola também está aqui em Guarulhos. E a minha primeira entrevista foi em inglês lá no aeroporto. Então você imagina, a gente já tem aquele nervosismo de ser a primeira entrevista. Agora imagina sendo em inglês, que não é sua língua nativa. E aí, como que foi essa situação? Eu vou te acalmar, porque deu certo, eu passei na entrevista de emprego e durante esta aula eu vou te explicar também algumas dicas, vou te mostrar algumas dicas. Vai ter bastante conteúdo em inglês, obviamente, se a gente está falando de uma entrevista de emprego em inglês, eu preciso expor um modo que você vai se apresentar, que você vai falar em inglês, tá? Então não se preocupe, fique tranquilo, vai tomando nota aí no seu caderninho, não fica só ouvindo a teacher não, ok? É importante que você vá anotando os principais pontos para você revisar depois com mais calma. Se precisar, volta, assiste esse vídeo de novo. E no final eu vou deixar alguns extras aí, alguns bônus que também vai te ajudar nesse percurso. Let's start! Vamos começar então falando de alguns aspectos importantes antes de você começar a entrevista. Como assim, teacher? Antes de eu começar a entrevista eu já tenho que ter noção de alguns aspectos aí importantes? Sim, com certeza. Quais são esses aspectos? Então, before we start, antes da gente começar, e antes de você começar uma entrevista de emprego, a primeira impressão é a que fica, você já sabe, né? Então, quando você entra no local que você vai ser entrevistado, a partir daquele momento, muitas das vezes você já está sendo avaliado. Então, não é só quando você senta lá com o gestor ou com a pessoa do RH que ela vai começar a avaliação. Muito pelo contrário, às vezes só o fato de você abrir a porta, entrar no ambiente que você vai ser entrevistado, eles já estão te observando. E aí alguns pontos que a gente tem que levar em consideração nesse começo, antes da entrevista. Posture. Postura. Então a gente fala de head up, shoulders pulled back, keeping eye contact. O que eu quero dizer aí, ó? Head up, cabeça sempre erguida, né? Sempre ali uma postura apresentável. Nunca fique lá no celular assim, ó, com a cabeça baixa o tempo todo, ou encostado, né? Então, essas posturas aí, elas contam muito. Shoulder, para quem não sabe, ombro, né? Não fica com aquele ombro assim largado quando você está em casa. Não, ó. Pulled back, né? Abre o ombro ali, o peito. E keeping eye contact. Com qualquer pessoa que você for conversar,
manter uma comunicação na entrevista, seja a recepcionista que só abriu a porta ali para você aguardar, keeping eye contact, mantenha o contato visual, certo? E aí nós temos um ponto que é, né, infalível ali, não tem como a gente falar que não fica nervoso, né, que não existe o nervosismo, existe sim, mas como que a gente vai trabalhar esse nervosismo até a hora da entrevista ou durante a entrevista? Stay calm by taking a deep breath. Deep breath, respiração profunda, tá? Count and breathe out. Então, respira, conta. 1, 2, 3, expira. Então, trabalhe a respiração enquanto você aguarda. Isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente está tão nervoso que esquece de respirar. E respirando, você vai mantendo esse controle que você precisa durante a sua entrevista. Combinado? Introduction. Firm handshake, eye contact, say nice to meet you, e o nome da pessoa, e be honest with your answers. Então, primeiro ali, o que eu tô falando na introdução? Quando você for se apresentar para a pessoa que vai te entrevistar, nunca beija, certo? Abraça, oi, tudo bem? Não, porque você não tem nenhuma intimidade com essa pessoa e ela já tá te avaliando desde o primeiro contato. Uma forma ok, apresentável, é um aperto de mão firme ali, ó, handshake, aperto de mão. Pode fazer esse aperto de mão. Eye contact, de novo, mantenha o contato visual ali com a pessoa, não fique desviando o olhar. Eu sei que no nervosismo a gente acaba querendo desviar o olhar. Não, mantenha o eye contact. Say nice to meet you. Então vai falar, oi, tudo bem com você? Oi, como vai? Não, prazer em te conhecer, fulano. E sempre cita o nome da pessoa. Ali te causa uma proximidade, uma formalidade, e a pessoa reflete que você lembrou do nome dela, então você está interessado ali naquele momento em conhecer mais, de se apresentar e etc. Combinado? E por último, be honest with your answers. Seja honesto com as suas respostas. Não adianta você querer rodear ali um ponto que bastante gente faz, colocar no currículo que tem inglês avançado, na hora da entrevista, balbal, não sabe se apresentar, fala as coisas errado. Tudo bem que o nervosismo contribui, mas lembre-se, é uma entrevista de emprego, você está ali para conseguir aquele emprego. Então, manter a formalidade, manter as regras gramaticais, uma pronúncia adequada é fundamental. Então, se você não tem inglês avançado, não coloque que você tem inglês avançado, ok? Seja verdadeiro, honesto com as suas respostas. E aí, agora eu separei algumas perguntas-chave que com certeza você já viu ou vai ouvir em uma entrevista de emprego em inglês. Let's start. Tell me about yourself. Essa é a primeira, né? Tell me about yourself. Fale sobre você. Então aqui, durante a minha apresentação aqui, sempre vou deixar um post-it amarelinho com algumas direções para você. Então a primeira delas ali, ó. Seja breve e não se estenda na resposta. Não vai falar sobre a sua vida toda, quantos filhos você tem, da sua família, do seu casamento. Não, please, seja breve. Dê preferência aos seus aspectos profissionais. Então, vai, né, eu lá, por exemplo, tenho 2 gatas, Alexia, Grey, porque eu amo Grey's Anatomy, e aí eu dei o nome das minhas gatas quando eu casei em Please, ele não quer ouvir isso. Dê preferência aos aspectos profissionais na hora de se apresentar. Prepare um resumo rápido para responder. Então, já vá com isso em mente. Ai, teacher, eu vou decorar para na hora que eu for falar, tá facinho ali, eu decoro e falo. Não precisa decorar, mas é importante que você pratique antes. Então, eu já vou te dar alguns exemplos aqui. Anota e aplique com a sua realidade. Isso vai te ajudar bastante. Então, primeiro, ó, uma forma que a gente pode falar.
Trabalhei como, tananã, por, tananã, e minhas funções incluíam, tananã. Então, aqui, trabalhei como uma profissional, professora, etc., por quantos anos, e as funções. Eu vou ler em inglês também para você já ir aperfeiçoando. Obviamente, a entrevista vai ser em inglês, né? Então, a gente tem que estar preparado para falar inglês. I've been working. Não vou entrar em regras gramaticais, não vou explicar agora o que é o present perfect continuous, não vou entrar nesses aspectos, ok? Eu quero te passar a informação contextualizada, aplicada para você entender. E aí, ai, teacher, mas eu não sei o que eu tô falando, eu quero entender essa gramática. Aí você pode procurar a gente, pra gente te dar algumas aulas específicas que eu vou falar lá no final, mas o foco aqui é você já formular, tá? Então, ó, I've been working as a teacher for 5 years and my duties included planning classes, teaching kids, coordinating my projects inside the school. Então, aqui você vai falar as suas funções. Então, I've been working as a teacher, in my case, como professora, por quantos anos? E my duties seria nessa ideia de funções. Aí você já cita. Procure, obviamente, as funções que se aplicam ao seu trabalho. Outra forma, né, que a gente pode complementar aí, ó. I studied at local college where I gained diploma. Então, eu estudei na faculdade X, onde eu obtive meu diploma de tarará. In my case, I studied at Oswaldo Cruz College, where I gained my chemistry diploma, for example. I have always been interested in, which was why I chose to follow this career path. Sempre estive interessado em tarará, e foi por isso que escolhi seguir essa carreira. Obviamente, galera, esses são exemplos que eu tô dando aqui. Pode ser alterado, mas eu já quero trazer formas aplicáveis para você anotar aí e complementar, obviamente, com as suas informações pessoais. Então, eu sempre estive interessado na área da química, em fazer experimentos, em desenvolver experimentos no laboratório, e aí vai, tá? E por isso que eu escolhi essa carreira, por exemplo. Ou no meu caso, I have always been interested in teach people, learning new topics, learning new abilities about English, which was why I chose to follow this career path. E aí vai embora, ok? Então, tell me about yourself, essa primeira questão aí que provavelmente você vai ouvir na entrevista de emprego. Vamos para a próxima. What are your strengths? Quais são seus pontos fortes? Então, aqui, ó, fale qualidades positivas, propaganda de si, né? É a hora de vender seu peixe ali. E pesquise o modelo que se encaixa para a vaga. Por que, teacher, modelo que se encaixa para a vaga? Eu não posso simplesmente falar minhas qualidades? Lembre-se que você está sendo avaliado. As suas qualidades, quando você falar, ele vai tentar aplicar no trabalho, na vaga. Então, essa qualidade se aplica. Então, pesquise quais modelos aí mais se adequam à vaga que você vai procurar. Então, dois exemplos que eu deixei aqui, ó. To be punctual, ser pontual. I'm a punctual person. I always arrive early and complete my work on time. My previous job had a lot of deadlines and I made sure that I was organized to all my jobs. O que ele tá falando aí, ó? Eu sou uma pessoa pontual, eu sempre chego cedo e completo, né? Finalizo o meu trabalho no tempo, né? Que é solicitado. No meu trabalho anterior, eu tinha muitos deadlines, que a gente fala que é prazos, né? And I made sure that I was organized to all my jobs. E eu fazia questão de ter certeza que eu estava organizada em todos os trabalhos, em todas as demandas que eu tinha naquele momento. É um exemplo para você praticar, para você falar aí. Próximo. To be proactive, ser proativo. I'm proactive. When I think about things, I do them. I like to see results and it's important in industry to be proactive and responsible
for your own actions. O que eu tô falando aí, ó? Eu sou proativo. Quando eu penso sobre as coisas, né, que eu quero fazer, eu faço elas. I do them. I like to see results. Eu gosto de ver resultados. And it's important in the industry to be proactive. E é importante nessa indústria ser proativo e responsável por nossas próprias ações. Então, é um exemplo que eu tô te dando aí também de fala em inglês para essa questão de what are your strengths. Então, ser pontual e ser proativo são dois exemplos aí que se aplicam bastante em diversas áreas. E aí, como nós temos os pontos fortes, também tem os pontos fracos. E aí, nessa parte dos pontos fracos, eu vou falar: eu não gosto de tomar banho, eu não gosto de, sei lá, limpar a caixinha de areia do meu gato. Please, don't do it. Transforme-as em qualidades positivas. Lembra, você vai falar de pontos fracos, mas tem que soar como algo não tão ruim, como algo aceitável para a empresa que você está sendo entrevistado. E aí, ó, o que você faz para melhorar? Também é legal você citar. Não traga só o problema, né, que seria, no caso aí, a sua fraqueza. Também traga uma solução. O que você acha? Qual é a visão que você tem desse ponto fraco? Ok? E quanto você é autoconsciente aí, de novo, quanto você é autoconsciente, você tem ciência desse ponto fraco e o que você tem que fazer para melhorar. Então, ó, alguns exemplos aqui, ó. Ser devagar em completar tarefas, pode ser um, e ser desorganizado. Mas olha só como a gente vai aplicar, ó. To be slower in completing tasks. Sometimes I'm slower in completing my tasks compared to others because I really want to get things right. I will double or sometimes triple check documents and files to make sure everything is accurate. Olha como eu transformei esse ponto fraco em algo positivo. Eu falei aqui, ó, algumas vezes, né, sometimes, eu sou mais devagar em completar tarefas comparado com outros, porque eu realmente quero que as coisas fiquem certas, estejam certas. Eu verifico 2 vezes ou 3 vezes documentos para ter certeza que tudo está bem acurado, tudo está bem certinho. Viu como esse ser devagar soou positivo? Ou seja, eu sou devagar, por quê? Porque eu quero ter um resultado positivo. Eu quero que as coisas estejam corretas, que não existam tantos erros. E aí isso já vai soar positivamente. Como ponto fraco, ok, certo? To be disorganized, ser desorganizado. Imagina, na entrevista você só fala, I'm disorganized. Não vai soar bom, certo? Como que eu posso trabalhar essa fraqueza, esse ponto fraco? Ó, I created a time management system, for example, that allows me to list all my tasks and organize my deadlines. I have a clear idea of what I need to do. Ah lá, ó, quanto você é autoconsciente. O que eu fiz? Né, ó, o que eu faço para melhorar? Ó, eu criei um sistema de gerenciamento de tempo. Então, pode ser aquele famoso Trello, né? O próprio aplicativo ali, o Reminders do iPhone, para quem tem. É um sistema de gerenciamento de tempo. Você organiza ali que hora você começa uma coisa, que hora você termina. E isso, ó, me permite fazer lista de todas as minhas tarefas e organizar meu prazo final. I have a clear idea of what I need to do. Eu tenho uma ideia clara do que eu tenho que fazer. Então, eu sei que eu sou desorganizado, mas eu sou autoconsciente desse ponto fraco. Mas o que eu faço para melhorar? Eu já criei um sistema ali de organizar minhas tarefas, estabeleço o tempo para tudo. E aí eu trabalho nessa desorganização como algo positivo. Pegou aí? Easy, right? Tá anotando? Tô de olho em você, hein? Não esquece de anotar. Obviamente, depois você pode voltar a assistir esse vídeo mais vezes, pausando, anotando.
E ao término, sorry for my nose. E ao término eu vou dar alguns exemplos também, algumas sugestões, então continue aí com a gente, hein? Próxima questão que provavelmente você vai ouvir. Why did you leave your last job? Por que você deixou seu último emprego? Evite coisas negativas sobre o trabalho anterior. Ah, porque eu odiava meu chefe, meu boss. Ele era o terror, eu odiava o que eu fazia, meu trabalho era terrível, eu não tinha vida. Evita. Não diga as coisas ruins sobre o seu chefe anterior. Isso é muito usual, as pessoas quererem falar mal do outro, né? Evita. Então, ó, alguns exemplos que poderiam ser aplicados. I'm looking for a new challenges. Estou procurando por novos desafios. Isso é bem usual, né? Que o pessoal fala. I feel I wasn't able to show my talents. Olha que legal isso daqui, ó. Eu sinto que não consegui mostrar meus talentos. Então, eu estava presa, de repente, a uma rotina ali sem fim. Não abriam oportunidades para eu mostrar meu talento. Então, I feel I wasn't able to show my talents. I'm looking for a job that suits my qualifications. Eu estou à procura de um emprego que se adequa às minhas qualificações. Ou seja, o que você quer passar com isso? Que no trabalho anterior não valorizavam como eu posso dizer? Sua educação, sua formação, né? Então, de repente, você já era formado, pós-graduado, tinha mestrado, e você trabalhava como estagiário, sei lá, né? Esse é um exemplo bem, mas só para vocês entenderem claramente o que isso quer dizer, tá? I'm looking for a job where I can grow with the company. Estou à procura de um emprego onde possa crescer com a empresa. Isso acontece bastante em empresa multinacional. Quando você sabe que tem a chance de crescer, você quer crescer junto com a empresa, ou na verdade não, desculpa, quando não é empresa multinacional, né? É uma empresa pequena que está iniciando agora, que quer crescer mais no mercado, então você pode utilizar essa frase a seu favor, que você quer um local, né? Procura um emprego onde você possa crescer junto com a empresa. Ou se já é uma multinacional que já tem um plano de carreira ali para você seguir. Alguns exemplos. Right? Vamos para a próxima. Let me see. Tell us about your education. Fale sobre sua educação, né? Pode ser na ideia de formação também. Então, ó, diga apenas os cursos, formações importantes. Imagina que seu currículo tem lá 400 mil cursos online que você fez, que não tem nada a ver com a área que você está se candidatando. Então, suponha-se que aqui é a área auxiliar administrativo e no passado você não sabia o que você ia fazer da vida, você fez um técnico de veterinário, você fez um curso de gastronomia, você fez como, sei lá, cuidar do seu pet, coisas assim, fora do contexto administrativo para essa empresa. Você não precisa falar deles, ok? Ai, teacher, mas se eu não falar, não dá uma sensação de que eu tenho mais coisa, que eu sou mais capacitada? Não necessariamente, porque essas formações, esses cursos, eles não vão ser aplicados lá. Então, não tem nenhuma relevância para você falar sobre eles. Foca no que interessa. Esteja relacionado ao trabalho. Então, como eu disse, não vai falar fora da caixinha, né? E aí a gente tem os degree, diploma, certificate, que são o diploma, certificado, e o degree é o que a gente chama de, por exemplo, 3-4 years of university college qualification. É quanto tempo você gastou ali na faculdade, na universidade de qualificação. Diploma short-term qualification, 1 year for a technical course, for example. Então, se você fez algum curso técnico relacionado à área, você pode citar ele. Ou certificado, então aqui é nível de graduação, universidade. Aqui pode ser um curso técnico ou um curso que você tem um diploma relacionado à área. E o último certificado, por exemplo, de inglês, certo? A document showing your participation in a course. Make sure to bring all the necessary documents with you as they may require proof. O que eu tô falando aqui?
lembre-se de levar esses documentos, obviamente os que fazem relação com o trabalho que você está, para a vaga que você está prestando. Por que, teacher? Porque às vezes eles podem gostar de você na hora. Ah, não, quero comprovar se você realmente tem esse curso. Então, já previna aí, tá? O certificado, obviamente, a gente está falando do inglês aqui. Leve seu certificado que comprove que você faz um curso de inglês ou uma declaração, por exemplo, se a vaga solicitar, demandar inglês para você conseguir a vaga, ok? Vamos pro próximo, next. Where... esse é muito comum mesmo. Where do you see yourself 5 years from now? Onde você se vê daqui 5 anos? Ai, Jesus, muita gente. Ai, diretora, dona da empresa, quero... Tá longe daqui. Lembre-se, fale temas relacionados à sua carreira. Seja ambicioso, mas com moderação, ok? Não vá me falar, eu quero ser dono dessa empresa, eu quero abrir uma empresa que compete com a sua. Please don't do it. Então aqui, ó, alguns exemplos que a teacher deixou. I then, I will have, tarana, I would have liked to. Até lá, eu vou ter, eu gostaria de ter. Então aqui, né, é a frase inicial. Aí é os complementos, são alguns aqui, ó, alguns exemplos aqui embaixo. Então, by then, até lá, né, eu vou ter me formado, eu vou ter terminado meu curso de inglês, eu vou ter viajado para fora, feito intercâmbio, não sei, você vai definir. Eu gostaria de ter melhorado minhas habilidades, improved my skills, criado mais de um nome para mim na indústria, created more of a name for myself in the industry. Isso quer dizer o quê? Mais de uma formação, por exemplo. Become more independent in what I do and productive. Me tornado mais independente no que faço e produtivo. Achieve a higher position. Conseguido um cargo mais alto. Ah lá, você pode falar que você gostaria, né, daqui 5 anos, de conseguir um cargo mais alto. Mas não cita nomes, por exemplo, de diretoria, de dono, de gerência. Porque às vezes não é muito viável para a empresa ouvir isso, ok? Então foca nisso daqui. Obviamente, pode acrescentar mais coisas que tenham relação com o seu trabalho, com a sua área de trabalho, mas não fuja disso daqui, ok? Next. What kind of salary do you expect? Eita, que essa daqui... Que tipo de salário você espera? 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, pelo menos 5 mil reais. Você tá naquela expectativa alta. Todo mundo tem essa expectativa alta, certo? De ganhar o máximo possível. Porém, seja razoável. Pesquisa na internet um salário médio para a área que você está se candidatando. Não diga que não sabe. Isso é um erro muito comum. Que as pessoas falam, não sei, combinar, definir, o que você quiser. Não diga isso. Se eles te perguntarem, você tem que passar um valor. Seja razoável e pesquise um valor médio para sua área de atuação. Exemplo de aplicação. I have done research on the current market standards for this type of role. And based on my skills and experience, I would expect a salary in line with industry averages. O que eu tô falando aí, ó? Eu fiz pesquisa sobre as normas atuais do mercado para esse tipo de função. Pode falar que você pesquisou. É bom, é saudável, tá? E com base nas minhas habilidades e experiência, eu esperaria um salário em conformidade com a média da indústria. E aí, se você quiser citar o valor, cita. Senão, aqui ele já sabe que você pesquisou, que você tem noção de quanto é o salário. E o que ele te ofertar não vai ser surpresa para você. É muito, é pouco. Você já tem noção da média que você precisa receber, certo? Baseado no mercado de trabalho. E eles não vão fugir muito disso. Se fugir, eles já sabem que você sabe também o valor médio. Então, fica a dica aí para como responder essa questão.
E vamos lá para a última. Essa é uma pergunta muito importante que vocês não podem falhar, tá? Do you have any questions for me or us? Você tem alguma pergunta para mim ou para nós? Sim, você tem. Mas, teacher, eu não tenho. Ele esclareceu todas as minhas dúvidas. Eu já pesquisei sobre a vaga, já tinha toda a descrição de valor, de o que eu ia fazer. Você tem. Você vai arrumar uma pergunta para fazer para esse ser humano, tá? Essa pergunta que ele te faz não é uma perguntinha só para finalizar ali, não. Ele tá te avaliando ainda. Então lembra, do começo ao fim você está sendo avaliado. Então quando ele fala, você tem alguma pergunta, você fala, não, tá tudo bem. Já foi mal, foi ruim, você tem. Não pergunte nada bobo, tá? Teacher, tá bom, então eu vou perguntar que horas que eu começo, ou sei lá. Não, tá? Eles ainda estão te avaliando. Ó, coloquei aqui, já falei antecipadamente. Então vamos lá. Do you have any examples of projects that I would be working on if I were to be offered the job? O que eu tô perguntando aí, ó? Você tem algum exemplo de projetos em que eu estaria trabalhando se me oferecessem um trabalho? Então você já tá questionando aí algo que é legal perguntar, certo? É viável. Então eu estaria já dentro de algum projeto, tem algum projeto específico que eu seria submetido, que eu seria avaliado. Então fica a dica aí. What is the typical day for this position? Qual é o dia típico para este cargo? Também pode ser uma pergunta válida. Does the... Ai, sorry, a teacher colocou the aqui, deve ter sido corretor. É THE, tá bom? A teacher depois vai arrumar aqui no arquivo. É does the THE. Does the company offer in-house training to staff? A empresa oferece treinamento interno aos funcionários? Isso é bom você saber. Imagina que você tem interesse em melhorar suas habilidades, que foi o que você falou já anteriormente. Então você tem que saber se a empresa está disposta também a te ajudar nesse percurso, com treinamento, enfim. What is the next step? Olha lá, uma pergunta simples, mas que você fez a pergunta. Qual é o próximo passo? Ele pode direcionar. Agora a gente vai fazer uma avaliação, levantar todos os candidatos, vamos, enfim, avaliar se você está apta, não, vai ter uma segunda fase que é a parte escrita, e aí segue o baile, ok? Agora, o que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de finalizar foi a minha experiência. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela cheia. Então, assim, eu, Ianca, como eu disse para vocês, eu tive a experiência na minha primeira entrevista de emprego sem inglês, certo? E aí, a minha sensação não foi muito positiva, a minha experiência, porque no dia que eu fui, foi no aeroporto, eu estava entregando o currículo. Ou seja, eu não estava naquela expectativa de fazer uma entrevista naquele mesmo dia, eu só estava entregando o currículo. E aí eu bati em determinada empresa, posso deixar o currículo aqui? E olha só que interessante, naquele momento que eu bati na porta, tudo aquilo lá já conta até na entrega de currículo, tá? Então, não é só na entrevista. Na entrega de currículo, você tem que manter uma postura, uma apresentação, olhar para quem você vai entregar o currículo, perguntar o nome, ser simpático, tudo isso impacta. E aí, eu bati na porta, pedi licença e falei para a recepcionista, poderia deixar um currículo meu aqui? Ela, pode sim. Fui entregar o currículo, muito obrigada pela sua atenção, fui sair. Na hora que eu fui sair, tinha um rapaz que era o gestor, que era o gerente lá, já me observou dali. E aí ele falou, você tem um minuto? Aí, não, desculpa, ele não falou você tem um minuto. Ele foi direto e reto. Você sabe inglês? Tava no aeroporto. Se eu não soubesse inglês, a dificuldade ia ser triplicada para arrumar trabalho lá dentro. E aí ele me perguntou, você tem inglês? Eu falei, sim. Ele, você pode aguardar para entrevista? Eu, claro, posso sim. Sentei, fiquei 30 minutos aguardando. Lembra, postura, nada de ficar largada, 30 minutos, que demora. Tudo bem, a gente fica, né, com essa sensação de, poxa vida, tô aqui aguardando 30 minutos, o cara não vem me responder, não vem me retornar, não vem me entrevistar. E aí, né?
E aí, quando ele voltou, ele falou assim pra mim: eu não vou conseguir te entrevistar aqui. Eu tava no Terminal 1 e ele ia lá pro Terminal 3. Pra quem é de Guarulhos sabe que é um trajeto um pouco longo a pé, andando, né? Dentro do próprio aeroporto. Ele falou: você pode me acompanhar e eu vou te entrevistando? Eu falei: posso, né? Eu vou falar não. Eu posso. Minha entrevista de emprego foi andando de um terminal até o outro, do terminal 1 até o terminal 3, em inglês. Então, imagina, tinha a movimentação, tudo para tirar sua atenção, né? Então, tinha a movimentação das pessoas, barulho do pessoal falando, das companhias aéreas, e eu tendo que ouvir o cara, não podia olhar diretamente para ele, mas tinha que manter uma postura ainda assim durante a minha caminhada. E todas as perguntas que eu mostrei aqui foram perguntas que ele fez para mim na minha entrevista, tá? Então, eu respondi com clareza, obviamente. E quando eu cheguei lá no Terminal 3, ele falou: eu te retorno. Ele falou: você deixou o seu currículo lá? Eu falei: deixei. Ele: então eu te retorno, tá bom? Obrigada, tchau. Aí ele foi para um lado e eu lá perdida, pra onde que eu vou agora, né? Tive que voltar até o Terminal 1 de novo, andando. Mas olha só que experiência. No outro dia ele me ligou, falou que eu tinha sido aprovada no processo, que eu tinha passado para eu ir lá acertar, enfim, os detalhes. E aí, nesse período, nesse mesmo ano, eu comecei a fazer minha faculdade de Química. No primeiro semestre, eu já consegui uma outra entrevista também de emprego numa indústria multinacional. E lá também eu tive o processo da entrevista em inglês. Tive uma prova escrita. Nessa prova escrita, tinha questões todas em inglês para eu responder em inglês, né? E aí, ao término, eu tive a entrevista falada. Nesse primeiro momento da entrevista falada, eu não precisei falar em inglês. Ela queria saber mais questões técnicas da minha formação e tudo mais, só que não estava sendo realizada em inglês. Mas antes eu fiz uma prova 100% em inglês, antes de entrar para a entrevista com o RH e com a coordenadora. Nesse momento que tá tudo isso acontecendo, eu também tinha ganhado, fui selecionada pela ETEC que eu estudei antes de entrar na faculdade. Eu tinha sido selecionada para fazer um intercâmbio. Eu tinha ganhado, literalmente ganhado, 100%, bolsa, viagem, passagem, tudo, para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, em Boston. E aí eu tava nessa situação. Eu aceito o intercâmbio e eu perco o trabalho na minha área, certo? Porque era no mesmo período que eu ia entrar, teria o intercâmbio. Ou eu optava pelo intercâmbio ou pelo trabalho. Só que aí foi nesse momento da última questão que eles me perguntaram se eu tinha alguma dúvida, e aí foi onde eu levantei essa questão a meu favor. Eu me posicionei da seguinte forma: como a empresa visa, né? Qual é a visão da empresa com relação a intercâmbio? E aí eles foram super positivos na resposta. Eles eram super a favor de investir em intercâmbio, em relações internacionais, já que a empresa era uma multinacional, tinha uma sede na Alemanha e nos Estados Unidos, enfim. Então eu recebi esse resultado já de cara deles positivo. E aí eu fui sincera e falei também da minha questão, que eu tinha ganhado o intercâmbio, só que isso ia ser, não queria que fosse algo decisivo. Se eu tivesse que optar em aceitar o trabalho e deixar o intercâmbio, eu estava disposta a fazer isso na situação que eu me encontrava. E aí passou-se alguns dias, eles me retornaram aprovado, né, a minha candidatura, tinha passado, e eles aceitaram também o meu intercâmbio. Então eu entrei ao mesmo tempo na indústria e consegui fazer esse intercâmbio para os Estados Unidos. Então, olha só quanta coisa o inglês me proporcionou no mercado de trabalho. Desde a minha primeira entrevista de emprego até trabalhar na área que eu já estudava, que era a área da química. Sendo assim, meu amigo, isso tudo que eu tô te falando não é história
né, balela aí que eu tô inventando, não, é uma situação que eu vivenciei, que eu participei, né? E o que eu quero deixar aí para você é essa lanterninha aí, ó, do lado, essa lâmpada acesa aí do seu lado, te direcionando, te alertando da importância do inglês para você se inserir ao mercado de trabalho, ok? E aí, como que a Let's Go Far pode te ajudar? Voltando aqui, hoje nós temos um curso específico para alunos que querem se inserir no mercado de trabalho, ou tem alguma prova de proficiência, vai fazer intercâmbio, ou já trabalha em indústria e precisa melhorar as habilidades do inglês. Enfim, é o plano Let's VIP que eu deixei aqui no cantinho. Esse plano Let's VIP ele pode ser tanto presencial quanto à distância, como ficar melhor para você. E a gente tem planos a partir de 6 meses de duração. Ah, teacher, 6 meses é o suficiente para eu atingir meu objetivo. Eu já sei inglês, só preciso aperfeiçoar ou preciso prestar uma certificação. 6 meses vai ser super suficientes. Você pode fazer esse curso. Ou, ah não, teacher, quero renovar, quero um período mais longo para eu demandar com mais tranquilidade. E aí você pode escolher o de 10 meses, 18 meses, enfim, opção é que não falta para você. E também nós temos o curso 100% online, que é na nossa plataforma, na Let's Go Far Plus. O preço é bem acessível, já para você não ter desculpas e perder oportunidades de trabalho. Então, se você não consegue começar no plano Let's VIP à distância ou presencial, faça sua matrícula, sua inscrição no Let's Go Far Plus. O valor é R$ 39,99 mensais. Você tem acesso por 2 anos, né? E então, assim, oportunidade não falta. Não perca mais chance no mercado de trabalho. Comece ainda hoje a estudar inglês. E aqui na descrição do nosso vídeo, eu deixei a observação aqui, eu deixei 2 links bem interessantes para vocês. Um é um vídeo simulando uma entrevista de emprego, em inglês, obviamente. Então você pode primeiro voltar, fazer as anotações, fazer anotações sobre a sua área, né? Antes de você fazer essa simulação no vídeo. É bem bacana, vale super a pena você fazer. Não perca essa chance. E depois também tem um vídeo com mais questões possíveis para uma entrevista de emprego. Então, se você... Essas que eu mostrei são algumas, existem várias outras. Então, vale a pena dar uma olhadinha também, right? Guys, that's it for now. Muito obrigada pela participação de vocês, ter ficado até aqui comigo. Espero que esse vídeo tenha sido super útil para você e que você não perca mais chances aí no mercado de trabalho, que as portas continuem abertas para vocês. Não desistam. Eu sei que é um processo longo, chato muitas das vezes, né? Mas você pode facilitar ele e pode deixar ele menos tedioso, menos cansativo, e a nossa escola pode te ajudar. Espero ver vocês em breve em nossa next class. Bye bye, see ya!